Pessoas dormindo nas ruas da capital aumentou na pandemia. Não há dados oficiais porque ainda não foi feito um novo censo, mas essa é uma percepção de quem trabalha diretamente no acolhimento de pessoas em situação de rua. Os levantamentos oficiais já vinham mostrando uma tendência de aumento. E você vai acompanhar os números comigo aqui na tela. Olha só, há 20 anos viviam nas ruas da capital mais ou menos 9 mil pessoas. 10 anos depois, este número subiu para 14 mil, em 2015 para quase 16 mil e no último censo, feito em 2019, para quase 24.300 pessoas, 344 pessoas. É só sair das ruas, ou só sair nas ruas, percorrer as ruas da cidade para perceber que tem mais gente necessitada. O desemprego e a crise econômica formaram uma combinação cruel. Chama a atenção de especialistas a quantidade de famílias inteiras que começaram a viver da rua nos últimos meses. São pessoas que sobrevivem de doações. E as doações até que chegam, mas não com o mesmo tamanho da necessidade. A fila da fome é feita por gente com marcas profundas, algumas invisíveis aos olhos de quem passa. Já outras ficam à mostra, como essas estampadas no rosto do Matheus. Agressores covardes aproveitaram que ele estava dormindo na rua e chutaram seu rosto numa das frias madrugadas da semana passada. Skinhead veio, roubou eu, mais 6 amigos, tem mais 3 ainda ali, ó. Roubou todo mundo, batendo nós do skinhead. Mas tem uma dor que insiste em voltar todos os dias, a da fome. Passar fome? Já passei. Como é isso? É ruim. Tipo assim, sempre toma água para passar fome. Difícil, filho, é difícil, não é para qualquer um não. O que aliviou para ele e para todas essas outras pessoas foi a ajuda de voluntários que distribuem 450 marmitas aos sábados e domingos. Elas foram preparadas por restaurantes parceiros, chegam prontas e quentinhas e foram servidas acompanhadas de muito carinho. E por que você acha que é importante esse carinho que você tem? Assim, para ver um mundo melhor, né? As pessoas se sentirem menos discriminadas. Todas as marmitas têm pelo menos uma proteína: linguiça, frango, almôndegas e carne moída. Aos fins de semana, quando sobram refeições nesse local de distribuição, os voluntários percorrem a cidade. Porque tem pessoas que não têm condições para chegar aqui, né? Pessoas com deficiência, pessoas que moram longe, né? E, lamentavelmente, nem todos eles têm possibilidade de arranjar uma marmita, uma comida, né? Um dos lugares de distribuição é a Praça da Sé, onde vive essa família. O casal e as 2 crianças, de 1 e 4 anos, têm vergonha de aparecer porque não têm onde morar. O sustento deles vinha do homem, que trabalhava como vigilante. A empresa fechou e, sem salário, ficou impossível dar conta do aluguel. O quarteto foi despejado da casa onde morava, no Itaim Paulista. De dia a gente pega doação pela rua e à noite a gente monta barraca na Praça da Sé. Dá para dormir à noite? De verdade não dá não, porque eu fico olhando as crianças. Com medo de alguém tocar fogo na barraca, fazer maldade, né? Qual é a sua maior preocupação? De acordar, de deitar e não acordar vivo, né? Essa é só uma das muitas famílias expulsas de casa pela pandemia. A estimativa é que em todo o estado, 6 mil delas passaram a viver nas ruas de março do ano passado para cá. A gente está vendo uma onda de pessoas que pela primeira vez estão indo parar nessa situação, principalmente desses grupos, né, de famílias e mulheres com crianças. Isso é uma novidade, mas também uma novidade agravada pela pandemia. A pesquisadora diz ainda que muitas pessoas em situação de rua não vão para os abrigos temporários por causa das condições oferecidas e que a solução seria a criação de moradias populares. As experiências internacionais mostram, até comparando os 2 modelos por um mesmo período de tempo, que a taxa de retenção nos albergues gira em torno de 60% das pessoas em até 2 anos, né? Enquanto um modelo baseado em moradia, primeiro, a moradia como o primeiro passo de acolhimento da pessoa que está em situação de rua, tem uma taxa de retenção em média de até 80% no período de 2 anos. O Alex, que vive na rua há 7 anos, reclama que ultimamente dorme na calçada fria por falta de opção. Não, eu tava no albergue, que eu saí por causa de confusão, né? Porque lá tem uns caras meio ruim, né? O albergue tem muito, mas tá tudo cheio, né? Então, vou ver se eu consigo outra vaga em algum lugar, né?
O Ângelo garantiu sua vaga no abrigo, mas fica com o coração cortado com quem não teve a mesma sorte. Só Deus sabe quanto é dolorido. E o que mais me machuca, o que mais me parte o coração é quando eu passo por uma família, pela uma família na calçada e essa família me pede um trocadinho e eu não tenho. E quando eu tenho um trocadinho, eu não penso duas vezes, tiro do bolso e divido o pouco que eu tenho com eles. Uma das alternativas para quem vive com tão pouco é a rede de restaurantes Bom Prato. Mas a partir de hoje, 30 unidades não vão mais abrir nos fins de semana. O governo do estado alega que o movimento era pequeno e que sobrava comida, apesar da gente ter visto o aumento de pessoas que precisam de ajuda. A maioria dos restaurantes que ficarão fechados aos sábados e domingos são aqui da região metropolitana e você vai acompanhar a localização deles. Olha só, em Cidade Ademar, Grajaú, Heliópolis, Itaim Paulista, Limão, Paraisópolis, Perus, São Miguel Paulista e Tucuruvi. Também deixarão de funcionar as unidades das seguintes cidades aqui da região metropolitana: Guarulhos, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, Taboão da Serra.